Olá, gente, eu Caio, como tantas vezes, preparando um cenário bem diferente para vocês. E aqui, vocês já estão vendo, atrás de mim, a lua nascendo, né? Eu estou aqui numa, como é que a gente diz? No estacionamento de barcos para alugar, exatamente. Gente, cenário bonito. Enquanto nesse vídeo, nós vamos falar de um cenário dramático que os principais institutos estão prevendo. O inverno frio ameaça a Alemanha com uma crise econômica sem precedentes. Nós já falamos bastante sobre isso e eu digo, sempre é bom quando a gente escuta isso também de outros os lados, como desses 4 institutos principais que nós temos aqui, Wirtschaftsinstitute, instituições de economia. Em sua previsão conjunta, os principais institutos de pesquisa econômica calcularam um cenário de risco. De acordo com isso, a Alemanha enfrenta uma crise dramática no caso de falta de gás. Tudo se vê através do gás, né, gente? O gás é tudo, gente. Como a Alemanha irá passar o inverno? As reservas de gás são suficientes? Existem alternativas suficientes à energia da Rússia? Em resposta a essa pergunta, o ministro da Economia, Robert Habeck, dos Verdes, tentou irradiar algum otimismo há alguns dias atrás. Se tudo correr bem em termos de economia de gás e tivermos sorte com o tempo, então teremos a chance de passar bem o inverno. Ele calcula se a gente tiver sorte com o tempo, quer dizer, se a gente não tiver um inverno rigoroso. Isso hoje em dia é o nosso ministro da Economia, se nós tivermos sorte. Lembrando que a Alemanha faz parte do G7, é um dos países industrializados, é a 4ª maior economia do mundo. E o nosso ministro da Economia diz, se nós tivermos sorte e o inverno esteja ameno, nós vamos passar bem o inverno. Meu Deus, que preparação, hein, gente? Que preparação, é? E se não? Como é que fica? Se não? Se as famílias e as empresas não economizarem gás o suficiente. Em parte, porque o inverno será muito frio. O que está realmente em perigo, então? Né? Sobre isso, nós cada vez mais ficamos sabendo, pedaço em pedaço, né? O que realmente pode surgir no inverno. Isso é o que os 4 principais instituições de pesquisa econômica têm analisado. O que acontece se o inverno ficar frio e não economizarmos gás o suficiente? A resposta dos pesquisadores: as consequências seriam uma queda dramática na economia e a crise economia mais profunda e mais longa desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 77 anos atrás. Durante esse tempo todo, a gente nunca teve uma economia, provavelmente, numa situação tão dramática como daqui para frente. Em 2023, ano que vem, a produção econômica na Alemanha cairia, então, em 7,9%. No inverno, o BIP até encolheria em 14% do ano que vem. A crise não seria apenas profunda, mas também longa. Pois no ano seguinte, 2024, a economia também encolheria em mais 4,2%. E em até 14% no primeiro trimestre de 2027. Sabe o que significa isso para um país que nem a Alemanha? Vai quebrar, gente. Nunca houve uma tal depressão na República Federal da Alemanha. As consequências para a propriedade, prosperidade, a renda,
o mercado de trabalho e muito provavelmente para a estabilidade social e política seriam imensas. Nós já falamos aqui, né? Que nós podemos ter bastante tumultos aqui. O maior risco para o desenvolvimento econômico no momento é a disponibilidade de gás. Escrevem os pesquisadores. Se o consumo não cair nesse inverno o suficiente, haveria um racionamento governamental. Nessa situação, as empresas teriam que limitar adicionalmente sua produção. Um corte na produção, gente. Ainda mais, também não se pode descartar a falta de gás no inverno seguinte, 2023. A menos que seja possível encher suficientemente as instalações de armazenamento no decorrer do ano. Nesse caso, haveria outro déficit de produção no inverno de 2023 a 2024. Se a gente não conseguir, nós vamos não apenas ter esse inverno complicado, como também ano que vem o inverno. A fim de evitar o racionamento de gás, o consumo de gás teria que cair 20% em relação ao ano anterior. 1/5 a menos a gente deveria gastar a menos. 1/5. Se isso não for bem sucedido, são de se esperar sérias consequências para a atividade econômica. Se o inverno for mais quente do que a média dos últimos anos, não haverá falta de gás. No cenário médio, há um risco maior de racionamento no setor entre janeiro e março de 2024. A razão é que as instalações de armazenamento de gás funcionam a seco e não podem ser reabastecidos desculpem, antes do inverno de 2024. Uma escassez poderia ser evitada continuando a operar as usinas nucleares restantes e utilizando plenamente os terminais de gás natural liquefeito. Se as temperaturas no próximo inverno forem semelhantes à média dos anos anteriores, uma escassez de gás poderia ser evitada. Se o consumo de gás é reduzido em 10%. As exportações de gás, por exemplo, para a República Tcheca, escutam bem, são reduzidas em 20%. Mais ou menos a mesma quantidade de gás continua a ser importada através de gasodutos, como em agosto de 2022. Mas no caso dos próximos 2 invernos serem muito frios, isso não será suficiente. Para evitar uma escassez de gás, mesmo assim, 20% do gás teria que ser economizado. Mas isso é improvável, especialmente em temperaturas mais baixas. Portanto, as importações via gasodutos ou terminais de gás liquefeito teriam que ser aumentados de acordo. Lembrando vocês que nós temos aqui 20 milhões de lares que recebem fornecimento através do gás, gente. Quer dizer, 40 milhões de pessoas, mais ou menos a metade da população alemã, depende do gás. Se a produção fosse restringida devido à escassez de gás, as consequências seriam graves. Em seu cenário, os pesquisadores supõem que a atividade econômica geral entraria em colapso em cerca de 14% no primeiro trimestre de 2023 e em outro 16% no início de 2024. Vocês já podem ver que vai arrasar com a Alemanha, né? Os institutos apontam que a crise do gás significaria, de qualquer forma, uma perda de prosperidade para a Alemanha que o Estado não seria capaz de compensar com todos os programas de socorro.
A economia alemã está em uma crise energética que pode exceder a escala dos choques de preços do petróleo dos anos 70. Escrevem os institutos. O preço do petróleo havia dobrado em 1973 para 74 e havia subido uma vez e meia em 1979 e a 80. As consequências foram recessões que permaneceram comparativamente suaves a menos 2,5% e menos de 1%, mas que trouxeram consigo números de desemprego em nítido aumento. Para a prosperidade da Alemanha também deve ser considerado que os preços das mercadorias que a Alemanha importa aumentam muito mais do que os preços das mercadorias que a Alemanha exporta. Lógico, isso tem a ver com a queda do euro em comparação com o dólar, né? A nossa mercadoria fica mais em conta e aquilo que a gente compra de fora fica mais caro para nós, né? Pois é, gente, vocês podem ver que 1973 para 74, 1978 para 80, nós tivemos um número alto de desemprego, mas se essa vez nós vamos ter uma inflação bem mais alta, a mais alta dos últimos 50 anos, nós já atingimos agora, imagina o número de desemprego que vai haver no futuro. Gente, forte abraço, mão no coração, aqui desse lindo canto, só para vocês, né? Aproveitem a lua que nasceu há pouco. Forte abraço, até mais.